Evangelho, domingo da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vai tirares a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem, que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas ou por que falas com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo então saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes.
Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e agora sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 4º capítulo do Evangelho de São João e nos entrega o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. E essas são as palavras de conclusão que os samaritanos declararam ao final dos 2 dias que estiveram com Jesus por conta do testemunho daquela mulher. Nós viemos porque ouvimos a tua palavra. Encontrei o Cristo, ou aquele que é o profeta, aquele que é o Messias, e vieram apressadamente ter com Jesus. E ao verem Jesus, e ao ouvirem Jesus, pediram que ele ficasse com eles 2 dias. E ao final desse tempo de intimidade com Jesus, declararam verdadeiramente: é o Senhor, o Salvador do mundo. Oh, meu irmão e minha irmã, nós que temos falado nesses últimos dias a respeito da importância desse tempo de intimidade com o Senhor, desse tempo de recolhimento na companhia do Senhor, quem ama separa o tempo para ter com o outro. Não é um tempo apressado, não é um tempo de correria, mas as coisas profundas se fala em intimidade. Vocês repararam esse detalhe? Os discípulos tinham se ausentado quando foram à cidade comprar alimentos, e naquele momento o Senhor teve a oportunidade de estar sozinho com ela. Poderíamos dizer que na sua divina providência o Senhor preparou aquele encontro para que fosse um encontro reservado. Mas reparem esse detalhe. Jesus, obviamente, usa um crescente que nós já vimos em outros textos, tanto de João quanto dos demais evangelistas. No seu falar, ele vai se revelando e vai provocando interesse no interlocutor. Vai trazendo o interlocutor para dentro do discurso, falando de uma maneira quase enigmática, mas muito tocante. O Senhor se apresenta de uma maneira provocatória, em bom sentido a palavra, porque ele se coloca junto ao poço, numa terra samaritana, ele, que é um judeu, e começa a falar com uma mulher, lhe pedindo algo. Então estão todos os elementos aqui que são provocatórios. Um judeu numa terra samaritana, sentado junto ao poço que era venerado em honra a Jacó. O que significa ali o traço de comunhão e de marca sobre a figura dos patriarcas. O Senhor está sobre a herança dos patriarcas e encontra aquela que vem até ali, de uma outra terra, que se afastou da experiência de fé, da fé de Israel, mas que traz consigo a fé nos patriarcas, pois ela mesma vai declarar a respeito disso, e aproxima desse testemunho o seu coração que se perdeu num caminho de vida e se afastou da vida que a fé lhe propõe. E naquele momento começa o diálogo com Jesus, e o Senhor, que a conhece
de cima a baixo, por inteiro. No seu diálogo, vai conduzindo-a sempre a um momento de maior intimidade. Aquilo que também já falamos várias vezes em nossas meditações. Não se improvisa da hora para outra. Alcançar essa profundidade de intimidade, a ponto de falar do que está no seu coração e ouvir aquilo que está reservado ao coração de Deus. Só você, meu irmão, conhece a sua história de vida por completo. E Deus também. Para vocês falarem dessa realidade, que você diga sobre o íntimo da sua vida e da sua história para Ele, e possa ouvir o que Ele tem a dizer sobre esse íntimo de você que Ele conhece e tanto ama, é preciso que vocês tenham tempo juntos e que se deem ao diálogo. Todos os elementos marcavam a distinção, ou melhor, a distância, que poderia ser reforçada pelo preconceito, pelas normas sociais. Afinal, o Senhor está falando com uma mulher, afinal, o Senhor vem para um poço para pegar água sem trazer um jarro de água. Afinal, esse Senhor, que é um judeu, fala com uma samaritana, lhe dirige uma palavra e espera que ela lhe preste um favor. E começa a falar sobre a sede, e começa a falar sobre a água a ser oferecida. E dessa forma o diálogo que antes parecia ser um diálogo limitado a um afazer imediato, resolver o problema da sede e da necessidade de água daquele poço, se torna um diálogo que começa falando a respeito da sede do coração de Deus por oferecer água viva aos homens. Ah, se soubesses quem é aquele que te diz, dá-me de beber. Tu mesmo pedirias de beber. O Senhor começa falando, manifestando a sede do seu coração de oferecer água viva para os homens. Eis aqui o Senhor carinhoso, amoroso, preocupado, que fala, ah, se soubesses, como quem espera poder oferecer dessa água viva a todo aquele que lhe pedir. Ele começa falando dele, do desejo do seu coração de oferecer a água viva a todo aquele que o pedir. Se soubesses, pedirias. A minha alegria é que você soubesse e pedisse. Essa é a forma da frase. E eu lhe daria. Obviamente não é. A minha alegria é saber que você soubesse, é que você soubesse e pedisse, e a minha resposta é, não dou. Não faz sentido. Entendendo? Porque Deus é bom. Se a minha alegria é que você soubesse e pudesse pedir, é porque eu estou pronto a lhe oferecer. E ela se preocupa ainda, naquele momento, com a água que poderia livrá-la do encargo de ter que vir ao poço várias vezes recolher e dar-se o trabalho de carregar o peso daquela água sobre as costas. E naquele momento se abre então uma passagem importante. Pois ela pede, de maneira ingênua, mas pede. E depois apresenta bem. Nem sequer o Senhor tem um balde. Estou pegando aqui de novo. Ele fala sobre a água e depois a mulher disse a Jesus, aqui. Senhor, nem sequer tem os balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu com seus animais e filhos? Bom, o Senhor está sentado sobre o poço. Olha que imagem forte, né? Está declarando. Ele está sobre o trono dos patriarcas. Então, quem senta sobre o trono é maior do que o trono.
Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. E a água que eu der se tornará nele fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher então disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não tenha que tirá-la. Vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que devemos... Perdão, meus irmãos. É por isso que eu estava achando a confusão. Eu peguei a forma breve e eu estava usando a forma longa. Depois que ela faz esse pedido, vem então Jesus que diz para ela chamar o marido. Pronto, Na forma breve, essa parte é cortada. Então estejam atentos, existe hoje as duas fórmulas, a forma longa, que é o texto completo, e a forma breve, onde parte do diálogo vem cortado. Pode ser que na sua comunidade paroquial o sacerdote leia a forma breve, mas não deixe de ler a forma longa e acompanhar todo o diálogo, como ele vem apresentado no 4º capítulo. Normalmente nos folhetinhos da missa são apresentados os 2 formulários, tá bom? Então escolha um formulário longo naquele momento que antecede a missa para darem uma olhadinha no texto mais uma vez. Além, obviamente, de já terem ouvido conosco e de terem a possibilidade de ler a casa. Cada vez que lemos a palavra de Deus, se renova em nós a sensibilidade sobre, especialmente os diálogos, mas as pequenas passagens entre os diálogos. Como essa, que eu estava procurando aqui, mas procurei na fração errada do texto. A mulher disse ao Senhor: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirá-la. E Jesus então ali introduz. Foi um pedido ainda frágil, porque no fundo ela pede da água viva. Ela deseja essa água que o Senhor tem para dar, mesmo não compreendendo que água é essa e pensando ser uma água imediata para beber. E aqui o Senhor dá aquele passo da qual falamos. Ele entra numa realidade ainda mais profunda. Se já foi profundo ele falar do seu desejo de dar aos homens a água viva, muito maior agora vai ser o passo de intimidade, porque ele vai chamá-la para junto de si. E ela diz a verdade, que não é uma verdade simples. Ela poderia ter dito a mentira ou ter escapado do diálogo, mas ela foi sincera. E diante da verdade, a verdade nos libertará, porque Cristo está nela. A partir do momento em que ela toma nas mãos a sua vida, era uma realidade que só ela conhecia, e Deus, o Senhor, se manifesta diante dela. Aquilo que é só teu, eu também conheço, porque te amo. E se estou aqui, estou por ti e por tudo isso também. Esse é o grande testemunho que Jesus dá para ela com as palavras que revelam a sua história. Dissestes a verdade, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. Naquele momento, como que os seus olhos se abrem, mas ela ainda faz um movimento interessante. Ela tenta voltar ao que diz a tradição, tenta olhar o que está no passado, né? Então quer dizer que não é em Samaria, mas é em Jerusalém que nós vamos adorar o Senhor? Então quer dizer que o Cristo está por vir e nós esperamos a vinda do Cristo? E o Senhor a coloca diante do agora. O tempo já chegou. Ele está no meio de nós e esse é o tempo em que adoraremos em espírito e verdade, pois o Senhor veio para habitar em nossos corações, a fim de que essa aliança que agora está começando entre eu e você seja a aliança de vida eterna. Todo aquele que acolher a palavra do Senhor, eis que o Pai e o Espírito Santo
virão e farão nele a sua morada. Ela não ouviu Jesus dizer essas palavras no Evangelho, mas ela estava começando a viver agora isso. Porque o Senhor se revela para ela dizendo com todas as letras: sou eu o Cristo. E ela acreditou. Todo aquele que guardar no coração a sua palavra, o Pai e o Espírito virão e farão nele morada. Assim o Senhor promete no Evangelho de São João. E assim aquela mulher deixa a ânfora por terra, com a água que ela veio buscar no poço, e sai correndo com um coração transbordante de água viva que ela acabou de recolher no seu coração. Ela foi buscar no poço de Jacó água para as suas necessidades e a necessidade dos que estão em sua casa. E encontrou ali Jesus, que lhe entregou a água da vida por meio da sua palavra. E ela guardou no íntimo do coração essa água que lhe deu vida, porque percorreu a sua inteira história. Foi água a refrigerar a profundeza da sua alma. Foi água de verdade. Foi água de libertação. Foi água de plenitude. E a fez partir, sem que se desse conta, tornando-se também ela uma fonte de água viva. E anunciando na cidade a todos os que encontravam: vinde ver, encontrei aquele que conhece a minha vida, encontrei aquele que me ama. Conhecer a vida do outro na Sagrada Escritura está sempre ligado ao fato de amar. Toda vez que o Senhor se refere a Israel, diz: eu vos conheço. A sua história me pertence. A sua vida eu os tirei da morte enquanto estava afogando no sangue de sua mãe. Lhe fiz crescer, lhe fiz adulta, lhe chamei de minha esposa. Assim o Senhor fala com o povo de Israel: eu conheço a sua história. Por isso te amo, te amo. Eis que eu conheci aquele que me conhece. Eis que eu conheci aquele que sabe a minha história e descobri o quanto ele me ama. E a sua palavra transformou a minha vida. Venham, venham ver. Venham ouvi-lo, porque a palavra dele é de um amor eterno e sem fim. E toda a cidade foi até Jesus e, de fato, como o Senhor irá dizer, todo aquele que acreditar, jorrará deles um rio de água viva. E assim toda Samaria foi inundada pela vida que vem de Cristo e que se derramou primeiro no coração daquela mulher. São Gregório de Nissa vai escrever para a gente a respeito dessa passagem do Poço de Jacó, mesmo sobre o 4º capítulo, as seguintes palavras: naquele tempo chegou Jesus a uma cidade da Samaria. Essa cidade se chamava Sicar. Quando a Sagrada Escritura nos instrui sobre a realidade vivificante, quando nos fala através de profecias que emanam de Deus sobre as páginas que lemos no Evangelho, eles abandonaram-me a mim, fonte de água-vida, e foram buscar água em outros lugares. Ou das palavras do Senhor à samaritana, como ouvimos: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Ou ainda, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque daquele que crê brotarão rios de água viva. Dizia isso do Espírito, que haveria de receber os que nele crescem, como nos escreve São João. A natureza divina, caríssimos irmãos, é sempre designada como água viva e como água oferecida por Deus aos homens. Olha que bonito. O testemunho verdadeiro do Verbo atesta que a esposa do Cântico dos Cânticos, ela é um poço de água viva, cuja corrente desce do Líbano. Eu vos pergunto, não haveria
algo de muito paradoxal nessa afirmação? A água de um poço que corre como torrente. Com efeito, todos os poços contêm uma água dormente. Só a esposa contém uma água que corre, tendo por isso, ao mesmo tempo, a profundidade do poço e a mobilidade do rio em si. Estão percebendo que linda essa imagem em que isso retrata exatamente o coração daquela mulher nesse momento? Do diálogo com Jesus, vemos a profundidade do poço e do coração transformado, a torrente de um rio caudaloso que se forma e que se derrama sobre a inteira cidade e que vai trazer tantos outros para beber das fontes. Quem poderia então, continua São Gregório de Nissa, exprimir convenientemente as maravilhas contidas nessa comparação paradoxal? O Verbo de Deus, meus irmãos, ele é vivo e é vida. E também a alma que recebe o Verbo, recebe a profundidade da vida de Deus e a intensidade, a força torrencial desta vida. Esta água decorre de Deus, como diz a fonte, sai de Deus e dele vem. Contém aquilo que flui no poço da alma, sendo por isso o reservatório dessa água que corre, ou melhor, que brota do Líbano. Cada um que ouve a palavra de Cristo e aguarda no coração se torna um poço da vida de Deus. O seu coração se torna um poço onde está toda a profundidade da vida de Deus. E do seu coração também nasce uma torrente de água viva que sacia a sede de muitos. Senhor, edifica essa torrente hoje em nós, edifica essa verdade hoje em nós, nas nossas famílias, na vida de todos os sacerdotes e religiosos, na vida de todos os batizados, de todos os homens e mulheres que te amam e que te buscam, Senhor. Encontrai-nos, nós vos suplicamos, e dai-nos a graça de transformarmos-nos também nós, pelo dom da fé que te pedimos que hoje seja enriquecido em nosso coração, também nós nos tornemos um poço do seu amor e de nossa vida corra para o mundo uma torrente de água viva capaz de saciar a sede de Deus e de vida no coração dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.